No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês experiências que eu tenho vivido aqui sobre obter ou ir atrás de habilidades para que todo empreendedor precisa ter. Então eu quero compartilhar habilidades que todo empreendedor precisa ter porque é o que eu estou precisando no momento. Eu estou indo atrás, estou aperfeiçoando, então eu quero compartilhar isso com vocês. Está sendo uma experiência real empreender aqui em Portugal. Quem acompanha aí já nossos vídeos sabe que eu moro em Portugal há mais de 6 anos, então eu sou imigrante em Portugal, estou empreendendo agora, então eu tenho uma agência de marketing que ajuda empreendedores, né, comerciantes e empresários a cuidar da sua publicidade através de toda a mídia digital, desde otimização do perfil do Google, criação de site, social media, estrutura de YouTube, né, canal de YouTube e toda a estrutura digital, como também impresso, cartões de visita, flyers, assim por diante. Mas ao mesmo tempo eu ajudo o empreendedor a cuidar também da sua saúde mental. Desse lado aqui eu ajudo o negócio a captar mais clientes com estratégia, fidelizar clientes e aumentar o seu faturamento. Então eu ajudo o empreendedor a pensar no negócio em si, mas também eu ajudo o empreendedor a cuidar da sua saúde mental, da sua mentalidade, diante do medo, dos desafios, da ansiedade, os altos e baixos de um negócio. Eu moro na região sul de Portugal, aqui é muito sazonal, porque no verão os comércios estão lotados com os turistas estrangeiros, mas após o verão isso cai muito. Até empreender eu também tenho passado esse momento de sazonalidade, de conseguir clientes que queiram, entendam que a mídia, a publicidade não é de um dia para o outro que tudo acontece. É claro que o tráfego pago dá para se trabalhar algumas estratégias, mas eu sempre oriento também o cliente a fazer um processo também que realmente ele economize o máximo possível com o seu trabalho de publicidade e também consiga um retorno melhor. E aí ao mesmo tempo, então eu faço essas duas coisas, tanto cuidar do empreendedor, mas também cuidar da mente do empreendedor, ok? E com essa questão das habilidades, o que eu tenho visto e pensado assim constantemente, não só pensado, mas vivenciado, porque é uma realidade que todo dia quem empreende, quem sai para a rua, quem faz ligação e tudo mais, sabe disso. É aperfeiçoar a sua comunicação. A comunicação ela precisa ser clara o mais possível. E quando se trata de imigrante, quando se trata de você estar em um país diferente do seu, vai envolver muitas coisas. E aí fortalece ainda mais essa questão da necessidade de uma comunicação clara. Já houve vários momentos em que eu falo uma palavra, a minha pronúncia, o meu jeito de falar é diferente dele e ele acaba não entendendo, e aí fica aquele momento de correção, que é normal também, não tem problema algum. Não estou falando que é errado. Estou comentando que nós precisamos ter essa prática, essa comunicação cada vez mais clara para desenvolver o negócio, para desenvolver aquela negociação da melhor maneira possível, tá certo? Então, eu tenho visto sobre essa habilidade que todo empreendedor precisa ter, essa comunicação clara. E conforme dizem, né, se você tem um negócio e você precisa explicar ela para uma criança de 10 anos ou para nossa avó, por exemplo, 80 anos. Então, essas duas pessoas, esses dois indivíduos têm que entender a nossa comunicação. Se a gente conseguir comunicar que um garoto de 10 anos, a nossa avó de 80 consegue entender, é claro que não precisa entender todo o negócio nosso, mas uma comunicação que ela entenda o que eu faço e deixo de fazer, tá certo? E junto disso, pessoal, o que eu tenho presenciado a cada dia nesse processo de empreendedorismo? É saber vender. E é um desafio, porque muitas vezes eu mesmo já vendi muitas coisas. Só que vendia de maneira informal. Eu lembro que na época da faculdade eu vendia trufa, cone, que aí são aqueles copinhos de sorvete, né? Os canudinhos de sorvete ali recheado, tinha muito isso no Brasil. Então, já vendi produtos ali através de marketing de rede, vendi muitos produtos da Amway e assim por diante, comprava coisa no Brás, revendia, tá certo? Então, a gente acha que acaba sendo
um bom vendedor. E cada dia a gente percebe que a gente precisa melhorar isso, aperfeiçoar essa questão da venda, o fato de saber vender e inclusive técnicas de venda. Porque uma coisa que eu tenho visto, que eu tenho falhado, no falhado assim, não tem, eu preciso aperfeiçoar cada vez mais, é a hora do fechamento. Porque o fechamento, eu consigo explicar para a pessoa os benefícios do meu trabalho, dos serviços que eu faço hoje, a importância dela ter o Google, o perfil do Google atualizado, otimizado, toda a estrutura ali, boas fotografias, né? Foto 360, todo esse projeto que eu faço com ela, né? Ela consegue entender e ver a necessidade. Só que na hora do fechamento eu já deixei de fechar negócios porque eu falo depois para a pessoa. Ela pergunta algumas coisas, você percebe o interesse dela, em contrapartida a necessidade dela, só que na hora de fechar eu vacilo, porque aí eu falo, então depois eu vou te mandar uma pesquisa de palavras-chave, o resultado, como que estão buscando a sua área. Em vez de eu fechar, depois eu saio dali me martirizando, eu falo, não podia perder essa venda, eu não podia deixar essa pessoa, porque o que vai acontecer? Ela vai esfriar no negócio, né? Tanto que já teve momentos que depois eu enviei essa tal bendita pesquisa de palavras-chave, né? E a pessoa não me deu atenção, ela não me respondeu. Então aí é um processo de voltar no local, voltar na cidade, conseguir achar aquela pessoa de novo, porque no dia que eu entrei ela estava lá, a pessoa dona do negócio. Então é todo esse processo de saber vender, tá certo? E depois da venda, outra coisa que eu tenho percebido com alguns clientes é tanto da parte deles, claro que é importante um processo do pagamento, mas da nossa também, a questão da entrega. A entrega do que a gente negociou, então a honestidade na entrega. Eu comentei que eu tinha tomado um susto por uma questão aqui das finanças, que o Estado me cobrou, eu errei, vacilei de pagar, de declarar imposto de renda aqui o ano de 2023, que seria em 2024, certo? Se declara do ano anterior. E depois eu não paguei no prazo, recebi uma multa, que seria 25 euros. Eu vacilei na data ainda de pagar e depois gerou um outro valor, de 25 foi para 188, ou seja, 150 era o valor que subiu e mais 38 e 25, tipo como se fosse pela prestação de serviço, alguma coisa que eu esqueci o nome que ela usou. Então, só que quando eu conversava com a mulher, uma coisa que me chamou a atenção de novo, na cultura europeia, nos portugueses, é a pureza deles. Tem alguns detalhes que eles, assim, às vezes vacilam em certas questões? Tem. Mas, assim, uma coisa que você vai ter, geralmente, com uma grande parte, já tive uns problemas com alguns também, né? Fiz serviço e tomei calote, mas, assim, a grande maioria, aqui eles devolvem um cêntimo, um centavo seria, né, para nós. Eles te devolvem. Você vai no mercado, ele vai te devolver. Não tem aquele negócio de balinha, aquele negócio, um centavo, então você já sai da loja que você nem vai receber o troco, não é isso? Mas quando é 5, 10, até 15 ou mais, te dá em bala. Aqui não, aqui é dinheiro vivo. Mas essa mulher da finanças, foi ela conversando comigo, explicando a situação. Então você vê que tem essa questão da honestidade também, tá certo? Falei que às vezes tem uns tranqueira, como também o nosso povo tem os tranqueira, mas tem muito isso. Então na nossa parte aqui, enquanto prestador de serviço, enquanto empreendedor, é a gente trabalhar com honestidade na entrega também, tá certo? E por mais que eles não entendam completamente o nosso tipo de trabalho, porque não é a área deles, a gente tem esse sentimento também, essa prática da honestidade e entregar aquilo que a gente fechou, mesmo que ele não entendeu tudo, mas a gente precisa entregar tudo, tá certo? E outra coisa que eu tenho aprendido aqui, nesse meu período de empreendedor, é se organizar, fazer o planejamento. Isso é muito importante, seja o financeiro, para a gente não enrolar todo, né? Ganha e gasta achando que está tudo certo, mas depois virão as contas, virão as necessidades ali que a gente precisa desenvolver no projeto. E também até uma coisa que eu estava pensando ontem à noite é uma questão de organizar a captação de cliente. Cliente que eu já liguei, cliente que eu já cheguei a mandar mensagem, cliente que eu visitei presencialmente, cliente que eu apresentei o projeto e a pessoa ficou de responder. Tudo isso que é o tal do muito falado, tal do CRM, né? Onde você tem o registro ali, o cadastro, tudo certinho, indicando
as fases que você está com o seu cliente, para você não ir lá, investir seu tempo, falar com ele, tudo, e depois você acabar esquecendo e nunca mais visitar aquele cliente novamente, tá certo? E nesse meio tempo, outra habilidade que eu tenho visto e percebido, até pelo que eu tenho passado, né? Porque como eu empreendo sozinho aqui em Portugal, não tenho parceiro, assim, tenho um conhecido, o Paulo, um amigo muito bom, quero até mandar um abraço para ele aí, e tem me ajudado muito também, só que ele é lá da cidade de Braga, ele é do norte de Portugal. Não sei se ele vai ver esse vídeo em algum momento, mas agradeço muito ao Paulo, muitas orientações ele tem me dado também, tem me ajudado muito, mas assim, aqui mesmo comigo não. Então às vezes a gente se fala, mas eu não tenho uma pessoa aqui, né? O Paulo, a gente troca uma mensagem, troca uma informação, eu peço socorro a ele e tudo mais, ele me ajuda, mas não tenho alguém aqui. Então acaba tendo uma necessidade da gestão das emoções constantemente, porque você sai empolgado, vai pra rua, vai captar cliente, vai fazer ligação, aí você toma uns não, o jeito de algumas coisas, um olhar, uma questão assim, nossa, às vezes dá um pouco de raiva, a ansiedade vem, o desânimo vem, daqui a pouco você se empolga, daqui a pouco, graças a Deus, alguém te atende bem, alguém fecha negócio, aí vai indo. Então essa gestão das emoções, ela é muito importante, tá certo? Então, pessoal, trabalhe cada vez mais, você que é um empreendedor, desenvolva essas habilidades, desde uma comunicação clara, essas práticas de venda, aprenda fechamento. Fechamento é primordial para todo vendedor, para todo prestador de serviço, para todo empreendedor. Não perca a venda. E eu preciso melhorar cada vez mais. Como também a honestidade na hora da entrega, o planejamento e essa questão das emoções. Lembrando que enquanto também terapeuta e podendo ajudar outras pessoas, eu passo isso constantemente, a gestão das emoções, saber lidar com a ansiedade, com o medo, com a insegurança. Vale a pena muito, muito, muito empreender, mas não é fácil, tá certo? Mas fala aí alguma dessas habilidades que você precisa também desenvolver aí no seu projeto, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.